completamente com ele. Perfeitamente. Então pode soltar a vinheta, porque agora vamos chamar o Instituto Samidana, aquele que nunca te engana. Pode soltar a vinheta, começa agora. Muito obrigado. E aí, professor? Muito bem. Olha, aí, a grande teacher? notícia é essa taxação, a MP, que tarifa fundos merda, exclusivos de alta renda, e tem também um projeto com taxação para offshore. São duas coisas independentes. O que é um fundo exclusivo, quer dizer? Quando você tem muito dinheiro, que não é meu caso, não é meu caso, eu que tenho. você, É mais de 500 mil você reais. pode, acima de 10 milhões de reais, Tá. você pode criar um fundo exclusivo. Tem as taxas, tem os custos disso. Qual que é a vantagem de ser um fundo exclusivo? Algumas vantagens. Primeiro, que você pode, obviamente, ter um gestor dedicado a você, você pode ter uma gestão muito mais individualizada. Personalité. Eu sou o cliente. Só que a grande... Tem direito ao cappuccino. O fundo Galalau. Mas o grande benefício é tributário. Os fundos normais têm o Come Cotas. O que é o Come Cotas? 2 vezes por ano, no último dia útil do mês de maio e de novembro, é tributado e desconta da cota. Os fundos normais, que são abertos. No fundo exclusivo, você só paga o imposto na hora do resgate. A hora que você vai tirar o Na hora do dinheiro. resgate. Então, qual que é a grande mudança que eles querem fazer? É transformar o fundo exclusivo também na mesma regra de ser tributado via uma espécie de come cotas, com alíquotas variando de 15% a 20%. E eles estão falando que quem entrar voluntariamente vai pagar 10%. Eu acredito que essa medida deva passar. A expectativa é até 2026, então 23, 24, 25, 26, arrecadar 24 bilhões com essas antecipações de pagamento. Então isso é uma coisa, já começa a ter efeito, mas tem 120 dias para ser chancelado lá. Se não votarem, pelo que eu entendi, entra como tranca as outras pautas. Então, Mas você uma tem que pauta... pensar que os deputados têm muito dinheiro. Muitas posses. Tem muitas posses. Será os que eles vão deputados. querer mexer? Tem eu muitas acho- offshores. Eu acho que eles... Não, isso não é de offshore, isso é fundo Não, eu exclusivo do sei, eu Brasil. entendi. A segunda Não coisa... sou tão burro assim, Não, né? não. Ele fala pausado pra você imagina, entender. Se tiver algum burro aqui, sou eu. Não, tá muito bem explicado. A outra coisa é a offshore, que eles querem criar uma tributação global de 0 a 22,5%. Então tem as regras lá, quem tem até 6 mil por ano não paga nada, de 6 mil a 50 mil fica 15%, e acima de 50 mil de renda no exterior, tributaria 22,5%. Aí, alguns países fazem isso. O Brasil não fazia, os Estados Unidos é um que faz. Se você é um cidadão americano, declarem, se você tem residência fiscal nos Estados Unidos, você faz isso. Qual que é o grande problema disso? Até hoje, a pessoa que tinha offshore ganhava lá, se não mandasse o dinheiro de volta para o Brasil, não era mais tributado. Então, você ganhou seu dinheiro, ganhou seu salário, seu lucro, Certo. ele tem origem, você manda para fora com origem, e aí o que ganhou lá Paga 7% e tá tudo lindo. paga daqui, mas não Isso, paga mais lá. isso. E aí, se for num paraíso fiscal, uma empresa, que normalmente a offshore é uma empresa, ela pode ter uma casa em Orlando, ela pode ter ativos. Agora eles querem fazer isso. Esse é muito mais sensível. Por quê? Por quê? Tem 2 motivos. O primeiro motivo é que muitos políticos têm offshore. Tá certo. Então, esse é o primeiro Tem motivo. offshore e outras coisas mais, Samidana. E a outra coisa é que aí você pode ter uma migração, as pessoas saírem da residência fiscal no Brasil, isso aconteceu em outros países, como o caso da França, vão para outros lugares. O caso famoso é do Gerard Depardieu. Sim, o ator francês. Famoso, porque você fala assim, eu vou para um país que não faz isso. Pelo serviço que a gente tem, a gente falou isso hoje, aqui não justificaria criar uma nova cobrança. E o governo fala que isso é para ajudar a subsidiar a ampliação da isenção de renda do salário mínimo. Para ajudar os pobres. É a conversa de... Enfim, a conversa de sempre. Conversa de sempre, é o mesmo papinho. A minha aposta é que a questão do fundo exclusivo passa, Tá. ou seja, vão conseguir arrecadar disso, e não passa a offshore, porque eu acho bem mais delicado. De qualquer forma, 7 E por que bilhões... está saindo tanto dinheiro do Brasil?
Porque as pessoas estão com medo. Porque as pessoas estão com medo. Então, mas quem que está tirando o dinheiro do Brasil? Você tem investidores estrangeiros que estavam aqui e estão migrando para outros lugares, grande parte por conta da alta das taxas de juros em outros países, nos Estados Unidos, e da queda daqui. Então, comparativamente, o Brasil fica menos interessante. Você tem pessoas que querem diversificar, então fala assim, pô, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil em 3, 4 anos. Então, as pessoas que têm dinheiro normalmente buscam diversificação. Agora, o que eu estou falando é sair da residência fiscal. E por falar em bancos e dinheiro, você sabe que a Caixa Econômica Federal entrou no rolo. O que acontece? Você tinha lá a Caixa Federal, um ente do governo, né? É totalmente pública, e tinha a Rita Serrano lá, que é quem o Lula colocou. Só que o Lira tem interesse na Caixa... O Lira tem muita vontade. Na Caixa Federal. Ele tem muita vontade, o Lira. E aí tem uma ex-deputada, que é a Margarete Coelho, que é do PP, ela deve ir para a Caixa como presidente. A ideia é que ela fosse só no ano que vem. Mas existe uma pressão, senão as pautas não andam. Claro. O Lira fala assim, sim, claro. Quem quer rir, precisa fazer rir. Então, com isso, deve ter a nova presidente, mais a substituição de 12 vice-presidentes. E claro que você tem uma força política grande. Vale lembrar que a Margarete Coelho foi vice-governadora do Piauí e é ligada não só ao Lira, como também ao ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, lembra que a gente falou, olha, cuidado com a lei da estatal, não sei o que lá. Muito bem. Não tomaram cuidado, puseram mercadante, puseram sindicalista. Agora, a gente tem 2 nomes que foram escolhidos pelo BNDES para ser conselheiros de empresas privadas, porque o BNDES tem participação, sim, tem 26%. E ganha um salário de 1 milhão por ano. Vai até 1 milhão por ano. Quem são eles? São eles a irmã da Aniele Franco. Claro. Que é... técnica. É ministra. Estudou a vida inteira. Estudou a vida inteira. Ela é ministra das questões raciais, alguma coisa assim. Isso. E ela é formada em jornalismo. Sim, ela estudou a vida inteira para estar no banco. E ela tem doutorado em linguística aplicada. Claro. Então, é uma pessoa vê que ela não extremamente tem... capaz. E a empresa de metalurgia. Isso, para mexer com o nosso dinheiro. E ainda tem o Carlos Lupe. Isso, que é o Lupe. Carlos Lupe, ele foi do Ministério do Trabalho durante o governo Dilma, mas ele teve... Foi ministro, Lupe. Ele saiu, você lembra que teve um probleminha, que ele foi investigado, acusado de ter um esquema de desvio de dinheiro, na época lá que ele estava com a Dilma, por meio de contratos. Com ONGs. Então, são esses 2 que vão estar dando palpite numa empresa privada, às custas e tiraram 2 técnicos do cargo. Então, a gente vê o atraso... Você sabe que é engraçado, né? Que a gente vê essas maracutá, esse negócio que eles falam que é o nosso esquema aqui no Brasil, você precisa do Congresso, tal, não sei o quê. E aí acaba banalizando tanto... Porque hoje você vê, né? O cara, ele faz essa troca de cargo. Por exemplo, o Lula já gastou 27 bi só de emenda. Foi o que mais gastou. Sim. Foi o que mais gastou. Sim, mas por quê? Porque ele precisa dos caras. Claro. O Lira quer o bem do Brasil também, claro, que tá lá trabalhando. E aí você vê, antigamente se trocava ministro para melhorar... O ministro da, Minas e Energia, vamos contratar um novo ministro, porque isso aqui não está funcionando. O setor que ele atuava. Hoje em dia nem se fala, mas não é para melhorar, é para fazer acordo. Exatamente. É para fazer acordo. Porque se não tiver acordo... É um absurdo. É uma vergonha. E a gente se acostumou com isso. Acha normal. E acha normal o cara tirar criar outro ministério, troca não sei o quê. Pra quê? Pra ter mais poder político pra votar. E é só do nosso, velho. Só do nosso. Isso aí, velho. Muito bem. Não, é isso, professor. Piriri, pororó. Piriri, pororó. Preocupa agora, né? Piriri, pororó. Nós falamos aqui. Não, eu avisei. 30 anos. Eu avisei, você foi lá por Uruguai. 30 anos. Você já fez a blindagem patrimonial dele. Ele fez a blindagem patrimonial. Mas agora vem o Jaiminho aí, ó. Jaiminho tocando violão. O Jaiminho vai vir com o chapéu, Sam. É isso aí. Tá achando como... Vamos chamá-lo?